Agora a gente muda de assunto, vamos falar de um assunto extremamente sério. Em 2018, os crimes de feminicídio e de tentativa de assassinato dispararam no país. Dados do Ligue 180 revelaram que mais de 92 mil denúncias foram registradas e encaminhadas para o canal do agora Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 25,3% a mais do que em 2017, quando foram registradas cerca de 73 mil denúncias. Para se ter uma dimensão do problema, 391 mulheres foram agredidas por dia em dezembro de 2018, mês no qual mais de 12 mil se tornaram vítimas de todo tipo de violência em relação ao mesmo período de 2017. O número mais que dobrou, sendo registradas mais de 6 mil denúncias de abuso. Gente, os números são escandalosos, né? O assassinato de mulheres também cresceu. O crime aumentou 63%, passando de 24 assassinatos entre julho e dezembro de 2017 para 39 no mesmo período de 2018. As tentativas de feminicídio saltaram de 2.749 para 4.018 no mesmo recorte de tempo, alta de 46%. Apesar disso, o dado é considerado subnotificado, porque nem todos os casos são declarados. Mas o que fazer em casos de violência contra a mulher? Como agir? Como denunciar? E como as mulheres podem se proteger? É sobre esse assunto que iremos falar agora no Revista da Cidade. Por isso eu estou recebendo aqui no estúdio a delegada de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Raquel Kobashi Galinatti. Seja bem-vinda ao Revista, tudo bem? Tudo bom. Obrigada pela presença, um assunto extremamente sério, números escandalosos, preocupantes, né? A gente está indo justamente na contramão de tudo que a gente acredita que tem que acontecer em termos de sociedade, de convivência, de ensinamento para as novas gerações, de exemplo. Antes de mais nada, antes de falar dos números propriamente ditos, você tem alguma análise que você consegue fazer a esse respeito? Por que esses casos estão aumentando? Por que a gente não vê uma diminuição? Por que esse ano realmente já está dando mostras de que terá números ainda mais escandalosos nesse sentido? Infelizmente, a sociedade em que vivemos, historicamente, foi uma sociedade patriarcal e machista. As mulheres hoje estão ocupando lugares antes nunca concebidos, nunca imaginados pelos próprios homens e pela própria criação da família. Então, essa ocupação da mulher no mercado de trabalho e também no seu posicionamento, no seu questionamento de opiniões, existe uma quebra de ruptura justamente nesse histórico que sempre tivemos aqui no Brasil e na América Latina, de machismo que imperava. A partir desse momento em que há quebras e rupturas, obviamente, aquela... Existe uma reação do outro lado. Aquela situação em que não se percebia, hoje é muito evidenciada. Hoje as mulheres têm uma noção muito grande de que desagrados morais, assédios morais, ou até mesmo verbais, configuram uma violência. Situações que muitas vezes eram consideradas menores. Normais. Situações que antes as mulheres estavam acostumadas a serem tratadas de forma inferiorizada. Subjugadas, mesmo no ambiente de trabalho, as mulheres eram acostumadas a ter a voz calada, silente, mesmo que muito mais competente muitas vezes que os próprios homens. Então, assim, toda essa conjuntura, todo esse histórico faz com que estejamos vivendo uma quebra de rupturas. Sim. Obviamente, os números estão ali, mas o que você falou no subnotificado, ou aquelas cifras negras, hoje estão mais aparentes. Hoje as mulheres têm mais informações e até mesmo coragem de denunciar aquelas agressões que elas estão sendo vítimas. E o que é muito importante esclarecer é que a vítima nunca deve se envergonhar de ser vítima. A vítima não deu ensejo por qualquer tipo de violência e nada justifica aquela violência. Mas quando a gente fala de números, você acredita que os números de fato estão aumentando, que os homens ou a violência contra a mulher está aumentando de fato, ou as mulheres estão mais conscientes e notificando mais as violências ou a violência a qual ela é submetida no seu dia a dia? Eu acredito que existe... Ou uma somatória dos dois? Exatamente. Justamente pelo que eu falei, que é essa quebra de ruptura, esse desconforto na atual conjuntura vivenciada de igualdade entre homens e mulheres, e também o aumento de informações de como se proteger diante
de tais violências. Então é uma conjuntura, é uma somatória de ambos os fatores. Tá. Agora, a violência ela tem tipificações diferentes também, né? Existem tipos de violência que não necessariamente precisa acontecer a violência física. A mulher já pode fazer uma denúncia contra aquele homem ou até contra outras pessoas que são ali, que estão gerando aquela violência, mas não necessariamente a violência física, né? É muito importante que você fale, porque muitas vezes aquela violência, a lesão corporal, o homicídio, no caso o feminicídio, ele está tipificado no Código Penal. Mas alguns outros tipos de violência, como a violência psicológica, a moral, o que seria uma violência psicológica? Você diminuir aquela pessoa, tirar e minar a autoestima da pessoa, ou até mesmo aquela perseguição insana. Algumas situações não estão tipificadas como crime no Código Penal, mas elas configuram nuances de violência, no caso, uma ameaça, um assédio moral, um assédio realmente em relação à mulher. Hoje em dia, até um pouco tempo atrás, nós não sabíamos o que era bullying na escola. Sim. Hoje temos a normatização, essa nomenclatura do bullying, sabemos muito bem o que é. Na mesma forma, a gente pode falar dessas violências psicológicas contra a mulher. Há um tempo atrás, nós não sabíamos o que significava um gaslighting, um man-interrupting, um mansplaining. O que significa isso? O gaslight é quando o homem, ele tira toda aquela autoridade da mulher, deixando a mulher pensar que ela não é capaz nem competente para tal. Deixando até a mulher acreditar que ela é insana, que ela é louca ou desequilibrada. É uma forma de você manipular a situação e minimizar aquela autoridade e aquela e a atuação daquela pessoa, autonomia da mulher. E isso pode ser vivenciado em vários ambientes, no familiar, no círculo de amizades, também. No profissional. O man interrupting nós vivenciamos agora nas campanhas aos possíveis presidenciáveis, em que tínhamos uma candidata que era possível presidenciável, ela foi a candidata mais interrompida num programa de televisão, entre todos. Não se permitia a voz da mulher. Essa é uma nomenclatura que nós damos, que é o man interrupting, é uma violência contra a mulher. Você cala essa mulher, você não permite que essa mulher verbalize ou expresse a sua ideia. Tem a igualdade de ideias. Exatamente. E o mansplaining é quando você trata a mulher como um ser inferior, como você tivesse que falar com uma criança de 2 ou 3 anos de idade, como se aquela mulher não tivesse um intelecto suficiente. Tudo isso faz parte de violência moral e psicológica contra a mulher. E antes nós não tínhamos noção que vivenciávamos esse tipo de violência. E essas violências são gradativas. Para que você chegue no feminicídio, normalmente essas violências começam como violência moral, psicológica, até uma violência física, para chegar nas violências mais graves. Então a gente não deve jamais minimizar uma condição de violência psicológica ou violência moral, porque sabe que isso pode evoluir, que isso pode chegar às vias de fato, né? Nós não podemos permitir a falta de respeito, e essa falta de respeito é contra a mulher. Mais do que ficar em cima dos números que a gente já repercutiu, já comentou, e a gente espera terminar 2019 com números muito melhores que esse, sem dúvida nenhuma, muito menores, né? Eu queria que você deixasse também uma dica do que a gente pode fazer a partir de agora, porque mais do que ficar lamentando os números do que a gente tem até hoje em mãos, seria interessante saber como é que essa conduta pode mudar para que a partir de agora tenhamos homens menos violentos, pessoas menos violentas. Afinal de contas, a Maria da Penha também vale para relacionamentos homoafetivos entre mulheres, né? Isso é uma coisa interessante da gente ressaltar. Como é que a gente pode fazer para que essa cultura de violência que o brasileiro vive seja diminuída? Você acredita que nas escolas, se a gente tivesse mais conversa, né, mais lugar de fala em cima disso, as situações mudariam de fato dentro das casas, esse tema também sendo trabalhado, de respeito? Como é que a gente pode fazer para tentar mudar essa cultura na base? Primeiramente na família. Na família, uma educação familiar, uma base familiar, conceitos e valores que devem ser passados em casa, na família, pelos Porque isso tudo é perpetuado e repetido para muitas vezes meninos que veem seus pais sendo violentos. Exatamente. Mulher, né? O histórico que nós percebemos é que se repete a violência vivenciada na própria casa. Ou as crianças foram vítimas de violência realmente e se perpetua como se aquilo fosse um fato normal. E nas escolas, o que estamos falando são campos multidisciplinares para que possamos coibir um efeito social vivenciado que, no caso, caracteriza um crime. Tá certo. Bom, vou deixar aqui sempre esse telefone, né, afinal de contas, para uma denúncia. A
pessoa que está denunciando, caso não seja envolvida no crime, pode também fazer a denúncia em caráter de sigilo, anonimato total, né? A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, mas há necessidade da vítima se dirigir a uma delegacia de polícia justamente para os exames de corpo e delito, para a comprovação, para a oitiva, para podermos também solicitar as medidas protetivas de urgência. Então há necessidade sim do comparecimento da vítima a uma delegacia de polícia. Tá. E não tenham medo, né? Eu acho que é esse também um recado importante que a gente dá para as mulheres. Não tenham medo, nem constrangimento, nem vergonha. A mulher, a vítima, ela nunca deu ensejo, ela não é a culpada por ser vítima. O agressor que é o culpado. Então, quem deve se envergonhar da agressão é aquele criminoso, é o agressor. Tá certo. O telefone é 180, que é o telefone do Disque Denúncia, Central de Atendimento à Mulher, tá? E a primeira Delegacia de Defesa da Mulher é aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, não interrompe nunca seus trabalhos, justamente para estar aí à disposição de todas as mulheres, na rua Bittencourt Rodrigues, número 200, na Sé. O telefone é o 3241-3328. Eu quero agradecer a delegada de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Raquel Kobashi Galinatti. Obrigada pela presença aqui, viu? Esclarecimentos muito importantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada.